Seja muito bem-vindo a mais uma temática aqui no canal Reino em 360 Graus. Se você é novo por aqui, não tem problema algum. Eu vou deixar um card bem aqui em cima e você será direcionado para o nosso vídeo de apresentação, onde nós explicamos o intuito e o propósito deste canal. Esta temática será disponibilizada de forma integral, tanto no YouTube quanto no Spotify. Porém, também será disponibilizada em partes no YouTube para que você tenha um pouco mais de flexibilidade e comodidade para assistir a mais esta temática. Sem mais recados, vamos para a nossa temática logo após a nossa vinheta. E segue a vinheta. Estou hoje aqui novamente com o pastor Gilson Siqueira, uma pessoa que, para mim, assim, cativou meu coração na primeira vez que veio, e eu falei, poxa vida, eu quero te ouvir de novo. Fiz o convite para a temática, ele aceitou, e ele está aqui hoje novamente, e vou agradecê-lo de coração, porque ele está ali, menino novo, estudando ainda, estava fazendo prova, tem trabalho para entregar, mas marcou esse horário comigo, falou, não, vamos fazer, ele está aqui. E para você que está ouvindo esse início, fala, mas quem que é o pastor Gilson Siqueira? Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou tocar aqui para cima, ó, tá vendo aqui no cantinho? Eu vou deixar um card que vai enviar você lá para a primeira entrevista dele. Vai lá, assista, lá eu falo a bio dele, lá ele fala um pouco da bio dele. Ele veio, respondeu as perguntas, sofreu ali com as perguntas, deu muita risada, só que ele está aqui de novo, então eu não vou perder tempo com bio, com nada. Eu quero dar tempo para ele falar. Então, pastor Gilson, de coração mesmo, em nome do canal, em meu nome, eu quero te agradecer de coração por você ter dado esse tempinho para a gente aqui. Oi, Fabrício. Na verdade, quem tem que agradecer sou eu, né? Eu tive o privilégio de participar de um primeiro programa, que deve estar arquivado aí no meio dos hereges ou dos apócrifos, em algum lugar, né? E é com alegria, muita alegria que eu retorno mesmo. Muito corajoso você, né? Merece uma coroa de glória. E a gente vai estar batendo um papo aí sobre discipulado, eu acho que é muito importante, porque isso afeta diretamente a todo crente em Jesus, né? É um mandamento claro do Senhor, e eu acho que a gente deve olhar para isso com bastante carinho. E vamos bater um papo sobre isso aí nos próximos minutos. Eu, sinceramente, espero que seja bom, elucidativo, de crescimento, né? Para quem puder compartilhar o vídeo com a gente. Quando ele me passou o tema de discipulado, meu coração já começou a bater, porque é um assunto também que eu gosto de conversar e vejo o quanto que a igreja se distanciou um pouco deste mandamento, né? Mas, algumas dicas aqui para você que está ouvindo. A mesma liberdade que eu dei para o pastor Gilson lá na entrevista, eu vou dar para ele aqui agora também. É a visão dele sobre o discipulado, não importa o que ele vai falar. Se você discordar, não precisa ir lá no YouTube. Ai, pastor, não é isso. Vem aqui você e dá a sua opinião sobre o que é o discipulado, que é importante para o canal. Entender a visão também de outras pessoas a respeito do mesmo assunto, tá? Então eu vou dar liberdade para ele aqui. Vamos conversar, vamos bater um papo aqui, vamos ver até onde a gente vai conseguir, né? Sobre as heresias, né? E o que você falou, eu descobri quem foi o autor do livro do Inventários que tem na Bíblia. É você, não é? Porque tem um povo empregando esse livro do Inventários, como que tem outro lá? Tem o Inventários, tem o Achares, tem outro livro também que o pessoal tem usado É, bastante, fala que é da Bíblia, né? o meu lema é diferente. Eu aumento, mas não invento. Ai, Tá ai, ai. bem. Pastor Gilson, foi só para quebrar o gelo, para deixá-lo à vontade. A partir de agora é com você. Se eu precisar tirar alguma dúvida minha, ou alguma dúvida que eu acho que vai se gerar na cabeça do povo que vai assistir, eu paro, pergunto, ou eu tiro, faço algum adendo com você aqui, a gente vai se falando. Agora é contigo. Não, bem legal. Eu espero que você me ajude, porque eu fico assim um pouco tímido, né, para falar para a câmera. Eu vou estar falando, e eu acho que a outra vez a gente fez um formato de ping-pong que foi bem legal, né, porque você faz as colocações que permite a gente desenvolver um raciocínio. E o discipulado, ele é um assunto, na minha concepção, agora falando para dentro da igreja, óbvio, né, que é uma linguagem totalmente intra, é para dentro do corpo de Cristo. Na minha concepção, olhando ali para a grande comissão,
Acho que tem um livro, se não me engano, é do Dallas Willard, que eu gosto muito da capa dele, que é A Grande Omissão, né? Na palavra comissão, ele tem um recortezinho assim, tira o C, e fica a grande omissão. E muito legal. Eu não li o livro, eu devo ler ainda um dia, mas a capa já gritou comigo, né? A grande omissão. E quando você vai para a grande comissão, ali, especialmente em Mateus, no capítulo 28, em diante, você pega aquele texto todo ali, né? Que Jesus marca o encontro com os seus discípulos na Galileia, e eles saem de Jerusalém, vão para Galileia, chegando na Galileia, que é uma distância razoável, são dias, né? E depois da sua ressurreição, morte e ressurreição, ele marca um encontro com eles na Galileia. Aí o texto bíblico diz que eles vão até a Galileia, chegando lá, alguns do grupo ali de 11, são os 11, Judas já tinha cometido o suicídio, e os 11 chegam lá. A Bíblia diz que alguns creram e outros, porém, duvidaram. E Jesus, aproximando-se, então, disse-lhes: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco, então, todos os dias, até a consumação dos séculos. É coisa muito importante, porque praticamente é das últimas ordens de Jesus para a igreja. E quando você vai estudar dentro dessa comissão, dessa ordenança, o único verbo imperativo, os demais são gerúndio, mas o imperativo é fazer discípulos. Fazer discípulos. Então, eu acho que o discipulado ele é um chamado inegociável. E a prova cabal disso está no próprio trabalho que Jesus executa com o seu colegiado primeiro. Ele gasta todo o tempo, a maior parte do tempo dele na Terra, mais de 50% do tempo do ministério dele com 12. Formando esses homens, treinando esses homens, ensinando esses homens, vivendo com eles, andando com eles, dando um testemunho maravilhoso. Ele definitivamente ele lapida, marca esses homens, porque ele sabe a missão que está por vir e que ele não estaria presente de maneira corpórea, mas com o seu espírito. Posso? Pode falar. Eu Por vou. favor. É porque a hora que você falou do livro, A Grande Omissão, cara, é muito incrível. Eu não sei o dia que vocês estão assistindo, mas nesse dia que eu estou gravando, você deve conhecer, ele esteve aí na casa do Noah, o missionário Assis Brasil. Ele passou por aqui também, ele esteve aí com vocês, não sei se esteve com você, mas esteve com o Noah um bom tempo aí, acho que foram 6 meses nos Estados Unidos. E eu pedi para ele me passar 2 frases de efeito dele que eu ia postar lá no canal. E uma das frases que ele usa é essa: a grande comissão de Cristo, a grande comissão sem o C de Cristo se torna uma grande omissão. E você veio e falou sobre isso. E só para a hora que você fala do discipulado, você falou que eu posso colocar pimenta, né? Cara, é uma coisa que você fala que eu bato a tecla com as pessoas, parece que o povo não escuta. Existe ali um imperativo: fazei discípulos. Isso é imperativo, não tem como fugir. E o resto é gerúndio, né? E eu entendo, depois que eu li uma versão da Bíblia, que é a Bíblia Judaica Completa, eu não sei se você tem a versão dela aí. Você tem Tá, dela? ela aqui. Legal. Tem. Esse mesmo versículo que a gente sabe de cor e salteado, naquela Bíblia lá, está escrito assim: ide por todo o mundo, fazei talmidins de todo, ou seja, ide fazei talmidins de todas as nações, imergindo-os na verdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Só que no nosso caso aqui, parece que a gente inverteu a ordem e colocou um ponto final numa continuidade que a gente não faz. A gente vai, prega o evangelho, vamos dizer assim, batiza e não discipula. E a ordem é discipula. E o que eu quero deixar aqui, pastor, você vê se você concorda comigo, eu não sei. Existe o ato público de fé, sim, que a pessoa vai lá, vai para as águas, isso eu concordo.
Mas para mim, quando Jesus fala, fazei discípulos, imergindo-os ou batizando, é matando essa pessoa todo dia no discipulado. E a hora que ela entendeu que realmente ela morreu, que ela realmente, uau, é isso? Aí ela vai lá e fala, galera, tá vendo isso aqui, ó? Eu agora sou um velho homem, eu tô fazendo uma simbologia aqui. E a Uhum. gente continuar ensinando ela a guardar todas as coisas. Agora a gente vai lá, dá 3 aulinhas de domingo, a pessoa está preparada para batizar, joga lá na água, depois larga na igreja. Uhum. Por isso que talvez seja realmente a grande omissão. É, E a ideia aqui de batizando-os, que é a palavra mergulhar, imergir, eh, olha, cara, eu amplio ela, tá? Eu falo ok. assim, mergulhe eles no Pai, É, é. mergulhe eles no Filho e mergulhe eles no Espírito. Ou Com mate-os no tanta, Pai, mate-os no Filho, mate-os no Espírito Santo, né? ensine-os, que é a palavra nossa, guardar, né? A guardar tudo que essa palavra guardar não descreve. Na verdade, ensine eles a obedecer. Ensine eles a obedecer. Você sendo obediente e discipulando com sua vida, você já está mergulhado no Pai, você já está mergulhado no Filho, você já está mergulhado no Espírito. Agora, tem uma vida que as outras pessoas possam mergulhar dentro desta mesma qualidade de vida que você tem, e com você eles vão aprender a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E nesse processo, é um processo muito difícil, mas eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Essa promessa, ela é utilizada de maneira irresponsável. Os púlpitos vociferam ela, Deus está conosco todo. Ele está com quem? Ele está com discípulos Que e com fazem discípulos. discipuladores. Exatamente. Para quem é essa promessa? Para Tem um quem contexto discipula. para essa promessa. Para quem é Exatamente. discipulado e discipula. Perfeito. Porque o discipulado, o que que é e o próprio Jesus em Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder por amor de mim, Vai ganhar. ganha-la. Há um chamado de aprendizado com Jesus. Ele mesmo falou em Mateus 11, fala, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descansos. Paulo em Romanos 8:29-30 vai falar, nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, o discipulado tem que entender o processo. Por quê? Porque Jesus, ele é o grande modelo, ele é o estereótipo, ele é o homem que Deus queria que eu fosse, que você fosse, que todo ser humano fosse. Ele é o Deus que veio em forma de carne e falou, gente, ser humano é ser isso aqui, ó. Ser homem de Deus é ser isso aqui. Então Jesus fala, aprendam comigo. Quando ele sai daqui, ele fala, ele já treinou os discípulos a serem como ele, agora ele fala, treinem os outros. Por quê? Porque pessoas como eu fazem toda a diferença. Eu tenho até uma frase que eu coloco que é minha, porque eu nunca ouvi ninguém falar, né? Mas enquanto ninguém patentear aí, eu vou falar que é minha. Eu falo o seguinte, que Jesus veio como homem para mostrar ao homem que mesmo sendo homem é possível agradar a Deus, É, né? E uma pergunta que eu faço para as pessoas, qual foi a primeira atitude que Jesus fez no ministério dele? Não é o primeiro milagre, não. Primeira atitude que Jesus fez no ministério dele. O pessoal fica assim, blá, blá. Cara, eu já respondo na lata. Ele escolheu os seus sucessores. Primeira coisa que ele fez. Escolheu os sucessores. Estavam preparados? Não. Mas ele sabia que o tempo dele era curto e depois daquilo ele precisaria de alguém para dar continuidade. Primeira coisa que ele faz, chama as pessoas para ser sucessores dele. Aí entra naquilo que você falou. Ele foi, não. lapidou, ensinou, trouxe para perto, teve comunhão, e quando foi, ó, eu fiz o que eu tinha que fazer, agora está na mão desses cabras aí. Espírito Santo, agora está E lá. a palavra discípulo, ela significa, no nosso linguajar, aprendiz, seguidores.
Por quê? Porque até na cultura judaica não era incomum, né, líderes e mestres e rabis ter seguidores. Então, para eles era uma coisa comum, era um privilégio até você ser chamado por um rabi, para você andar após ele. Quando Jesus chama eles, é uma honra para eles, Sim. né, dentro da E na cultura maioria deles. daqueles não tinham condições, nem financeira, nem de família, Sim, nem de não, tradição, para poder estar atrás de um rabi, fariseu, ah, na verdade, né? Aí Jesus fala: é esses daqui que eu sim. quero, vem. E o cristianismo, que essa palavra cristão já é aplicada aos discípulos. Sim, E ela é aplicada por quê? Porque aqueles homens se pareciam com Cristo. Aqueles homens estavam bem discipulados, bem ensinados, bem treinados, bem moldados, ao ponto de chamarem eles de cristãos. Cristão não é um termo que foi auto-identificado, foi outro identificado. Então, as sim. pessoas olharam para aquela comunidade e falaram: eles são iguais àquele homem que morreu na Palestina. É, Eles são iguais a Jesus Cristo, logo são cristãos. Então, era de fora para dentro essa identificação. Por quê? Porque realmente eles foram lapidados. Então, o discipulado é você que estava morto no estado de rebelião, você foi salvo, o seu nome foi escrito no livro da vida, mas Deus te ama tanto que ele se recusa a deixar você como você está, porque você não foi feito para isso, você foi feito para manifestar a glória dele. Então agora ele começa um trabalho, o Espírito Santo, a palavra, os irmãos mais maduros, a vivência comunitária. Aí o velho homem vai regredindo, o novo homem vai encorpando. O discipulado é um processo que começa no dia que você aceita Jesus, que vai terminar no dia que a trombeta soar. Acabou. Tudo que nós fazemos em nossa vida é discipulado. Todo dia. Paulo fala: gente, quanto a mim, ele fala isso. Não o julgo que o haja alcançado. Uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás, que eu prossigo para o alvo da minha soberana, da soberana vocação em Cristo Jesus. O próprio Paulo diz: cara, nesse processo do discipulado eu não estou pronto. Só que logo em seguida ele fala: mas nós que somos perfeitos. Então, o que é perfeição? Perfeição, você está dentro do processo do discipulado, né? E o discipulado passa por quem? Por um crente maduro, ou crente, uma comunidade onde tem os presbíteros, as pessoas mais maduras, que vão ajudando os irmãos mais novos, né, a se despirem do velho homem, a se revestirem do novo homem. Mas E dá é um trabalho, né, processo, pastor? Vai dar mas é trabalho, né? claro, se você perceber, Jesus gasta, quando Jesus separa especificamente os 12, devia estar ali perto de quase 1 ano e meio de ministério. Ele está com um grupo grande, que ele separou, chamou. Está todo mundo seguindo ele. Tinha grupo lá de 70, de 120. Mas quando ele vai separar os 12, ele sobe no monte e ora a noite inteira. Quando ele desce do monte, ele separa os 12. É como o Tite convocando a seleção brasileira. Está todo mundo esperando ali ser chamado para esse colegiado, né? Muita gente ficou chateada. Poxa, achei que ele ia me chamar, não, mas ele não chamou. Como bom calvinista, ele escolheu os caras. Estou brincando, estou brincando. Então, ele chamou os camaradas lá, ele chamou aqueles 12 camaradas, dentre eles os Iscariotes, óbvio. Então, por quê? Porque discipulado, você não pode sair discipulando qualquer pessoa, de qualquer maneira. Por que Jesus já não discipulou? Na verdade, ele discipulou de cara, mas ele passa por um outro estágio só depois de um tempo, onde ele pinça aqueles que vão continuar o trabalho da igreja. Então, o discipulado, ele dá trabalho para todo mundo. O discipulador que requer do discipulador um olhar de headhunter, né? De caçador de talentos. Tem que olhar e falar: aquele cara tem que olhar para ele, ver o valor que ele tem e falar: esse cara realmente ele aceitou, realmente ele quer, eu vou fazer um trabalho com ele. E é um trabalho artesanal, não é em série. Qual que é um grande problema dos nossos formatos de igreja? Que nós queremos fazer crentes em série, né? E o discipulado requer
pessoalidade, requer vida na vida, requer choro. Artesanal, é algo artesanal, não é produção, né? Absolutamente artesanal, porque cada discípulo tem a sua personalidade, as suas características pessoais, né? E é claro que o conteúdo vai ser sempre o mesmo, mas a forma de trabalhar. Então Jesus fez isso de tal maneira que esses 12 homens cumpriram, esses 11 homens pelo menos cumpriram a missão e deram as suas vidas. Por quê? Porque eles foram muito bem treinados, foram muito bem discipulados. Então, esse é mais ou menos, o próprio Paulo, quando ele fala a Timóteo, fala, Timóteo, aquilo que você aprendeu de mim, confia a outros homens que ensinarão a outros. Então, o processo é reproduzido, né? O processo do discipulado, ele é reproduzido. E o próprio Paulo já mostra que o negócio não é um método, porque é o seguinte, tem um monte de igreja falando, não, vamos fazer discipulados de 12 pessoas, porque foi isso que Jesus fez. Queridão, você é Jesus? Você é Jesus? Não, então não queira ser igual, porque não está dando certo também esse negócio de 12 pessoas. Paulo ia numa cidade, discipulava um, dois, ficava um tempo ali, ia para outro lugar, discipulava um. Olha aí, Tito, Timóteo. Você não vê um monte de discípulos de Paulo. Por quê? Não precisa fazer 12. Ele precisava fazer aquilo que era necessário para aquele tempo. E as pessoas deveriam entender isso. Você vai hoje, infelizmente, nesses formatos que você tem que ter 12 discípulos, já é um fardo, porque ou é 12 e não está fazendo a coisa certa. Mas não consegue cuidar de um. Aí Muitas quer ter vezes, 12 só para falar que tem 12? Ah, por favor. muitas vezes o nosso olho está na fórmula. É evidente que você vai precisar de um sistema, de uma fórmula. A gente Sim. precisa, minimamente precisa. Jesus tinha isso. Mas a ênfase, o foco é na essência. Eu sou um discípulo. A primeira pergunta que você tem que fazer: ninguém faz se não é. Então, se você vai trabalhar com discipulado, a primeira coisa, você precisa ter um discipulador. Ou Você ter sido precisa ter discipulado, né? não, nunca para. Não, Porque mas eu você digo vai. assim: tem pessoas que não têm Aham. o discipulador, nunca foi discipulado e quer discipular. É isso que eu estou falando. Uma Sim. coisa importante, muito importante, qual é? É você ter uma mentoria, você ter um acompanhamento. Talvez no começo da sua caminhada você tinha uma pessoa que toda semana estava com você. Mas agora você chegou num ponto de maturidade que não requer mais essa ambiência, não requer mais essa prática. Mas você tem que manter a conexão com mentores, ainda Sim, que lógico. seja à distância, ainda que seja ocasionalmente, mas sempre precisa ter alguém que conhece seu coração, conhece a sua motivação, porque você não pode fazer aquilo que você não é. Então, e agora, quem me diz que eu sou discípulo? Tem que ser alguém que caminha comigo, acima de mim, que esteja comigo, me disciplinando. Olha, Gilson, muito legal o que você está fazendo, mas nessa área aqui você está deixando a desejar, está negligenciando isso daqui. Essa palavra que você está falando não é por aí. Então, e esse é um ambiente que por isso que é difícil discipulado, porque é um ambiente construído, é Jetro, é um ambiente construído. Ambiente construído demanda tempo, demanda dedicação, demanda empenho, demanda investimento, demanda abrir mão de alguma coisa e demanda humildade, amor. Então, nesse ambiente, Deus pode ir modelando o Os dois. discípulo. Os dois, Os né? dois. Porque, na verdade, ninguém está pronto. Às vezes você está disciplinando alguém e aquela pessoa te ensina, fala uma coisa, ou dá um testemunho, ou confessa alguma situação que você fala, cara, eu estou passando por isso. É uma faca que corta nas duas direções. Agora, como fazer isso no movimento evangélico, né, que está mais preocupado com números e com fórmulas do que com qualidade? Então, é difícil. Por que o discipulado, eu chamo ele do calcanhar de Aquiles da igreja? Porque você tem tantos milhões de crentes no Brasil, mas você não muda, as pessoas não mudam. 11 discípulos mudaram a história. Sem internet, sem carro, sem avião,
sem editoras gráficas, sem redes sociais. Mas tinha o Espírito Santo, né? E nós, com todo o recurso que temos, entendeu? Com o respeito que temos às autoridades, não mudamos. A gente muda muito lentamente. É claro que muda, é evidente que muda. Seria uma tolice minha negar a mudança, mas há uma velocidade e há uma qualidade que é muito aquém. Por quê? Porque não tem como você, um pastor é pastor de 1.000 pessoas. Não tem. Cara, esqueça. Você não consegue pastorear nem 100. Agora, discipular mesmo, você vai conseguir discipular 8, 10, 12, que seja. Né? Se Isso, conseguir. isso num ritmo de vida em que o cara trabalha a semana inteira, está cansado, tem as demandas da vida, o cara só vai na igreja domingo. Então, que discipulado que pode existir num compromisso de uma vez por semana ou de 2 vezes por semana? Jesus passava 24 horas com os caras, viajava com aqueles caras, comiam, dormiam, tomavam café, almoçavam, né? Subia a montanha, passava pelo mar, andava pelo deserto, ia pela cidade, ia nas casas, ia em banquete, enfim, expulsava demônios. Ah, Jesus foi imprimindo neles. Agora, como que você vai imprimir mudança de caráter se o cara vai no domingo em 1 hora e meia de culto? Mas nem Jesus conseguiu fazer isso. Então, aí a igreja está cheia de gente, criança, cheia de crentes imaturos. Uhum. Por isso que jogamos para Efésios 4, né? Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que todos cheguemos à unidade da fé, à perfeita varonilidade em Cristo Jesus, né? Para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados por ventos quaisquer de doutrina. Então, você percebe que o propósito da liderança, dos pastores, dos ministérios, é aperfeiçoar os santos para o serviço do ministério, até que todos cheguemos à unidade da fé e à perfeita maturidade em Cristo. Mas, pastor, engraçado que eu estava com isso aqui no coração para falar e eu falei, não sei se cabe, mas se acabou de dar o Efésios 4, cabe, vou falar. Eu tenho brincado nas entrevistas que eu tenho feito aqui, é que a igreja chegou um tempo que falou, Jesus, o seu método não funciona. O negócio de discipular, esquece, você estava errado. E os ministérios que você deixou para aperfeiçoamento dos santos também não funcionam, a gente quer um só. Só pastor, joga tudo lá nas costas do pastor e pronto, ó que legal. Uhum. Só que hoje Jesus olha e fala, deu certo, queridão? Não deu. Pastor, com todo respeito eu falo isso. Para mim, a vocação de pastor, ele tem que ler Bíblia, tem que ter intimidade com Deus, tem que saber, tem. Mas para ter vida na vida com pessoas lá. Entenda o que eu vou dizer. Pastor, vocação de pastor não é para estar pregando lá no púlpito, não. É para estar pregando na vida da pessoa lá. Por quê? Joga tudo nas costas do pastor. Aí, por exemplo, pastor, vamos ter um café? Pô, Fabrício, eu não posso porque eu estou preparando a mensagem para o domingo, o negócio está pegado e não tem como. Quem deveria estar lá em cima pregando? O evangelista, o profeta, o mestre. É para isso, tá lá. Deixa esses caras pregar. Pastor mesmo, vai cuidar de gente lá. O apóstolo deixa o cara ativar pessoas com É, essas vocações para fazer isso em outro lugar. Mas eu não. tenho uma, eu tenho uma posição igual à sua, porém diferente. Eu acho que os cinco homens dons podem fazer uso da palavra. Acho que o pastor, a figura dele de púlpito, ele é, no caso específico do pastor, né? Porque ele apacenta, ele cuida, né, do rebanho. Agora, é óbvio que as pessoas não são ovelhas, e é óbvio que a igreja não é rebanho, isso é uma figura de linguagem, Sim, é uma mas ele, analogia, né? mas ele, Como que um pastor cuida? Quais são as ferramentas que um pastor dispõe, né? Oração, palavra. O pastor é um dom que reúne certas características ou habilidades que gera
confiança, que gera proteção, que gera comunhão. O pastor, ele é como assim uma cola, né? Uma igreja que tem um evangelista vai crescer, mas vai faltar alguma coisa. A igreja que tem um profeta, só ele vai crescer ou vai ser Não, não. forte. Eu falo ter os 5 ministérios ali. Exatamente. Mas Então, o agora pastor o pastor, apaceta só de domingo? não, mas o pastor, ele é o cara que vai se preocupar, porque cada Sim, uma desses 5 dons, sim. eles não vão fazer a obra. Eles são responsáveis pelo aperfeiçoamento dos santos, para que os santos façam a obra. Uhum, Então, o próprio pastor, né? O que o pastor faz? Prega, ensina, cuida de líderes, cuida das ovelhas. Ele é aquele que tem cheiro do povo. uhum. E o pastor, é interessante que quando Jesus chama Pedro, as pessoas perguntam: o que precisa para ser pastor? Eu falo: o que você acha? Né? Eu falo: bom, vamos ver o que Jesus exigiu para Pedro. Você me ama? Tu me ama? Você me ama? Cuida. Então, se o pastor tem que ter um amor muito grande pelo dono do rebanho, só Sim, assim ele vai sim, poder cuidar e respeitar do rebanho, sim. porque ele ama o dono do rebanho. Então, o pastor é essa pessoa. Uhum. Dentro da igreja, ele tem essa função. E ele é muito importante no discipulado, como o profeta é importante Sim, no discipulado. Porque sim, uma igreja que cresce nessas 5 direções, sim. Tem que onde há fazer esses 5 sucessores também. ensinos, por quê? Porque Jesus reunia essas 5 características. Estavam nele. É Sim, ele que pegou desses ministérios e deu uns e uns. E Jesus é o modelo. Por que a igreja tem dificuldade em fazer discipulado? Por muitas coisas. Primeiro, porque a gente não é ensinado a isso, a gente perdeu essa visão do discipulado. uhum. Há que se recuperar isso, Sim. se restaurar isso. E graças a Deus, não sei se você está sabendo ou não, mas na América Latina está um movimento violento de discipulado, em toda a América Latina. E esse é um movimento fora do radar. Não é movimento de outdoor, nem Não, de, nem não. de redes sociais, mas o que tem de pastor buscando discipulado na América Latina, eu acho que é um movimento que está acontecendo, que já vem de uns 10 anos, está crescendo. E junto com esse movimento, as pessoas voltando, não deixando a igreja, mas voltando para as reuniões pequenas nas casas. Não estou falando aqui de célula, não Uhum, estou falando negócio de 12 nada. As pessoas uhum. na pandemia entenderam que em casa é o culto e lá é a celebração dos santos. Eles estão entendendo isso de novo. Também está acontecendo bastante isso na América Latina aqui. E agora também há uma oposição espiritual muito grande com relação ao discipulado. Sim, Por quê? Porque o discipulado, quando ele efetivamente acontece, você leva um crente à maturidade, ou um crente que está em processo de crescimento, não sei, não importa que estágio esteja, né? Quando o crente dá um passo para frente, já é bênção. Porque o diabo muitas vezes não vai te impedir de você ir para a igreja, nem para o culto, nem para a vigília, mas quando você falar: cara, eu vou grudar na palavra, na oração, na comunhão dos irmãos, no serviço, aí ele vai levantar. Por quê? Porque um discípulo é um perigo para ele. Um discípulo é uma glória para o reino de Deus. E um discípulo bem formado é um problema, é uma pedra no sapato do diabo. Porque um discípulo, ele prega, ele ora, ele contribui, ele evangeliza, ele cuida, ele planeja, ele se envolve. Um discípulo se entrega, entende? Então, uhum. não precisa. O discípulo ele é automotivado, que é motivado do alto, mas ele também é automotivado internamente falando. Um bom discípulo de Jesus, você não precisa ficar girando a manivela para ele andar, que nem a turma está fazendo já aí, né? Aí tem que fazer culto disso, culto daquilo, reunião daquilo, campanha daquilo, para ver se os crentes tomam vergonha. E não é. E um discípulo, ele não está preocupado com nada disso. Se você falar: gente, lá tem uma boa palavra, os irmãos vão estar, estamos em comunhão, vamos estar orando, pronto, o discípulo é o que ele precisa. Então, você não precisa de malabarismos religiosos, né, para atrair, porque discípulo não precisa disso. Discípulo precisa o quê? De palavra, de oração, de comunhão, de testemunho, de estar juntos, porque ele está maduro. E é como nós temos uma igreja que não faz discípulos,
Você tem uma igreja grande, mas você não tem uma grande igreja. Não, tudo imaturo, tudo imaturo. E aí Paulo fala, gente, a gente precisa fazer isso. A gente precisa se empenhar, né? Agora, tem muitas formas, tem muitos modelos. Eu não sou nem a favor nem contra. Aliás, eu só sei que tem que ter um modelo. Tem muitos materiais bons, mas se nada disso vier acompanhado de uma consciência da importância, do significado, não adianta nada. Você pode fazer grupo dos 12, dos 13, dos 15, dos 8. Dos 15, Tinha dos 5, do G5, 1. tinha G5, tinha tudo, tem célula, tem grupo caseiro, tem grupo familiar. Não importa a nomenclatura que você dê. Essa é uma carenagem apenas. O que importa é a essência do que está acontecendo lá dentro. Uhum. Né? E o que é o discipulado? Você mesmo falou, onde o velho homem vai morrendo, a gente vai se revestindo do novo homem. Então, todo o material do discipulado tem que ser uma teologia prática, uma teologia que você coloca em prática na sua vida hoje. Tem gente mais preocupada com a cor do olho do anjo, né, do que tratar uma área de debilidade na sua vida, do caráter, né? Está mais preocupado em ter um arrepio lá na vigília, um choro, do que começar a ser uma pessoa generosa, uma pessoa educada, né? Realmente sal Uhum. da terra e luz do mundo. Ó, Então, quando eu pastor, digo que. Oi, a pode gente falar. vê, eu ouvi isso hoje, no dia que eu estou gravando isso aqui, eu ouvi de uma pessoa que eu convidei para vir fazer uma entrevista, e nos áudios ali ela falou uma coisa que é muito pertinente de eu falar agora. A igreja está tão despreparada com a situação do discipulado, que quando Deus desperta uma pessoa para ser um discipulador, mesmo no meio de toda essa dificuldade, a igreja, ao invés de apoiar, ela tenta abafar ou excluir. Essa pessoa que estava conversando comigo, pastora, ela contando que ela colocou uma dependente química para morar na casa dela, e ela falou: Jesus, se o senhor não libertar essa moça, eu jogo tudo pro alto, porque é tudo mentira o que você me fala. É tudo mentira o que está na tua palavra. Eu vou gastar minha vida por essa moça. Mas se você não fizer nada, eu desisto. Porque não é isso que eu prego, não é isso que eu leio, não é isso que eu tenho aprendido de você. Beleza. A igreja falou: você vai perder dinheiro com essa mulher, você vai ter prejuízo. Ela falou: não interessa. Aí a moça teve Uhum. 8 recaídas. E nas 8 recaídas a igreja, tá vendo? A gente avisou. Pá, não avisou. Aí eu peguei e falei para ela, viu, mas nessas 8 recaídas que essa moça teve, os santos dessa igreja não pecou em lugar nenhum. Aquela foi os 8 recaídas e chegou no caminho, se converteu e tudo mais. E eles estão lá dentro e estão pecando. Além da pessoa querer fazer o discipulado, que dá trabalho, em vez da igreja dar estrutura, não. Quer falar, não, sai fora disso que dá trabalho. Mas você falou aí, pastor, custa tempo, custa verba, você tem Claro, que pôr a mão no bolso, você tem que perder o seu tempo com a pessoa. o Jesus, como modelo discipulador, você pega algumas coisas. Por exemplo, ele fala bem assim para Deus, em oração: aqueles que tu me deste. Um bom discipulador já começa com isso. Pai, quem foi que o Senhor me deu? Quem que o senhor quer que eu discipule, né? Exatamente. Não, Quais mas as são. pessoas já usam E esse aí, versículo, eles usam esse versículo para fazer o quê? Para dar respaldo para uma teoria aí de que, não, não, só aqueles ali, né, não, Jesus? não. Quem são para investir? Quem são aqueles que tu me deste? Aí ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se você vai discipular alguém, é importante que o discípulo ouça a sua voz. E Sim, esse ouvir a voz, todo mundo escuta, mas nem todos ouvem. é, Ou todos ouvem, mas nem todos e escutam, não escuta. importa. Então, ou seja, é aquele que atribui importância e reconhecimento àquilo que você fala, aquele que valoriza aquilo que você fala. Essas são efetivamente as que ouvem a sua voz, né? Porque Jesus ele não discipulou qualquer pessoa. Pelo contrário, ele falou, gente, o projeto do discipulado é tão violento que ele falou o seguinte: ninguém começa a construir uma torre sem antes parar para ver se tem recurso, lá em Lucas 14, sem parar para ver se tem recurso para terminar de construir essa torre. É, Porque se ele não tem recurso e parar na metade, as pessoas vão debochar dele. E ele está falando no contexto de discipulado. Ele está falando, gente, o projeto que eu tenho é maravilhoso, mas você tem que pensar se você quer. Porque vai exigir de você tempo,
vai exigir de você investimento, vai exigir de você recurso, vai exigir de você dedicação. Se você não tiver disposição de pagar esse preço, o teu discipulado vai parar na metade. E as pessoas vão debochar de você. Vai. Pastor, você já leu o livro O Custo do Discipulado, de um autor brasileiro chamado Jonas Madureira? Não, não. Eu Se, gosto muito do Jonas, mas não conheço esse livro dele. se tiver oportunidade, eu vi, tem na Amazon, para vocês é mais fácil aí. Leia esse livro, que ele fala exatamente o que você está falando, a respeito do peso, Tá do bom. custo, de tudo isso que você está falando. De Uhum. como que a igreja E se desafastou disso, como que a igreja precisa voltar. agora, agora você enche a sua igreja com, com promessas mirabolantes. E Jesus, o cara chegou e disse, Senhor, eu quero te seguir. Quer me seguir? Então vai lá, vende o que tem. Mas prega isso daí para você ver se enche a Então, igreja. por isso que o discipulado, muitas vezes, ele não funciona, porque quando você começa a colocar a pessoa no trilho, ela pula fora. Por que ela pula fora? Porque ela não sabia dos custos que teria o discipulado. Eu, Então, quando você fala assim, gente, temos que estar aqui toda semana, vai ser da hora tal a tal, você vai, eu vou acompanhar você, vou te monitorar, eu quero um feedback do que está acontecendo sim, lá. Ah, não, peraí, não quero. Você não quer, não pode. Você nem entra na minha lista de discipulado, tem um porque eu não vou pastor, ter. desculpa te cortar, tem um Fala pastor aí. que eu conheço, que ele falou que o discipulado dele tem um nome, é discipulado episcopal. O cara piscou, é pau. É assim que funciona com ele. É bem assim, ó. Então, eu vou te dar outra, discipaulado. Então, Aí depois eu perguntei, mas como assim episcopal? Se o cara piscar é pau, aí vira uma discipaulada. mas a verdade é, como que você vai se envolver? Eu trabalho com discipulado, né? Trabalho com discipulado. Tem um grupo que eu estou investindo e eu vou monitorando. Falo, cara, aquela pessoa ali não vai responder, ela só vai sugar minha energia. Então não é hora, não é ele, eu não tenho tempo suficiente nem recurso para investir nele. Sinto, quem vai? Não sei. Eu não sou, porque não ouve a minha voz. Sim, Se eu marco uma coisa, ele dá mil desculpas. Se eu marco outra, ele dá mil desculpas. Se eu falo aquilo, ele dá aquilo outro. Fala, cara, esse cara não me ouve. Então, eu não vou gastar chumbo com pessoas que não me ouvem. sim, É prejuízo para ele, prejuízo para mim. Ou ele não está pronto, ou ele não quer, ou tem outra pessoa para fazer isso, não sou eu. Então, para quem eu vou investir o meu tempo? Para aqueles que. Não que eu não vou amar ele, que eu não vou ter amizade com ele, que eu não vou conviver com ele, porque pode ser que amanhã ou depois ele venha. Mas o meu recurso não será despejado sobre ele. Quem que vai, sobre quem que eu vou despejar o meu discipulado? sobre quem ouve Porque o sua meu, voz, quem está eu, disposto. eu, eu tenho um discipulador. Eu tenho um discipulador que não mora aqui nos Estados Unidos. Nós temos um grupo de pastores, um da Itália, um da Espanha, um da Alemanha, um de Londres, um do Brasil, dois do Brasil, que a gente e um é mentor. Nós temos lá periodicamente Zoom, como estamos fazendo aqui, e é discipulado de pastores. Sim, Então, e eu de vez em quando, no intervalo de um encontro e outro, que acontece uma vez por mês hoje, eu passo a mensagem, cara, eu preciso conversar com você sobre um assunto. E isso aqui é totalmente pessoal, não é ministerial, não é institucional. Aí eu ligo para ele, que hora você tem, Gilson? Tem hora tal, de hora tal, tal, ok. Papo, eu ligo, ligamos o FaceTime, né? E daí, pá, como é que tá, como é que não tá, aquela coisa toda, daqui a pouco eu falo, daí, o que que você quer? Cara, eu tô com uma dificuldade assim, eu tô tomando atitude assim, eu não sei se é melhor. Aí ele ouve e fala, cara, vamos enumerar as possibilidades. Como é que está fulano, ciclano, como é que está isso, como é que está aquilo e tal. Você acha que essa é a melhor decisão que você tem que tomar? Eu, no seu lugar, talvez pensasse tal coisa. Entende? Então, ou ele me confirma o que eu estou querendo fazer, ou ele me faz ver uma outra coisa, ou então é uma angústia, é uma tristeza, é uma frustração. Então, eu tenho alguém a quem eu me reporto. E tudo isso sempre respaldado pela palavra. Então, eu não fico desamparado. Então, as pessoas em quem eu vou investir. E agora, por que eu te falei isso? Porque eu vou atrás do meu discipulador.
Eu procuro ele. E as pessoas, e o discipulado tem que ter uma relação muito especial com o discipulador. Poxa, alguém está aqui se encontrando comigo, derramando a sua experiência, derramando a sua vida, o seu conhecimento, seu tempo, sua oração. Como que eu não vou valorizar uma coisa dessa? Eu tenho que valorizar. Então, a gente tem que valorizar o discípulo, que todos nós somos, tá? Mas num dado momento eu sou um discipulador, num outro momento eu sou um discípulo. Então, eu tenho que valorizar aqueles discípulos, mas o discípulo tem que valorizar, não naquele sentido de dependência, de cobertura espiritual. Não estou falando disso. Estou falando de uma relação intencional de crescimento espiritual, que não é institucional, é do coração e da fé. Né? E ali eu me vejo, eu chego na minha casa melhor, chego no meu ministério melhor, chego na minha vida melhor. Então, e essa é uma relação que demanda tempo. Num ritmo de hoje, numa proposta de ministério de hoje, eu acho assim, só pela misericórdia de Deus para dar certo. Porque todo mundo quer números, todo mundo quer movimento, mas ninguém quer essa ação. Só que é um Trabalho. engano. Só que é um engano, porque as pessoas ficam tomando Coca-Cola e comendo chocolate, e uma hora isso vai dar problema. Vai Vai. cariar o dente, vai dar obesidade, vai dar diabetes, certo? Vai dar hipertensão, comer fast food. O que vai alimentar verdadeiramente? Você pode ter essas coisas, normal, mas o que tem que focar? No verdadeiro alimento. Arroz, no feijão, no legume, na carne, preparada adequadamente. Na verdade, é isso que vai te dar o sustento. Então, nós temos crentes hoje que estão no buffet dos doces, da sorveteria, né? E ainda mais com o advento da internet, onde tem um monte de gente que prega bem pra caramba, que fala bem pra caramba, e que se sabe se produzir, se vender maravilhosamente bem, né? E aí a pessoa fica recebendo esse conteúdo, mas não acontece o discipulado tete a tete, cheiro, barulho e conversa. Pastor, mas além disso, além das pessoas estarem indo para a internet, o pessoal prega bem isso, aquilo, outro, não é crítica, tá? A pessoa está lá, ela sabe que tem público para aquilo, eu não estou julgando a pessoa lá. Só que na maioria das vezes o cara está pregando coisas que nem bíblico é. Só que as Uhum. pessoas que estão consumindo esse material não lê Bíblia. Por quê? Porque não tem um cuidado, não é discipulado, não é ensinado. Ouve de É, tudo, queridão, mas retém o que é bom. Só que você ouve cada besteira que esses famosos estão falando e um monte de gente batendo palma. é por isso que eu falei do fast food e É, do buffet de doces, né? Porque ali o cara fica falando, como é que eu volto a brincar aqui, um exemplo que eu dei, a cor do olho do anjo, né? E são assuntos que realmente mexem com a atenção da gente, curiosidades, né? sim, sim, E sim. realmente são respostas fáceis. O discipulado não tem respostas fáceis. Gente, se não tiver, quem não, Jesus foi bem claro, quem não negar-se a si mesmo não pode ser meu discípulo. A autonegação é o princípio do discipulado. Sem autonegação, gente, quer ver, a si mesmo se negue. Me negando, tome a sua cruz. Agora, se você não me negar, não tem como você pegar a sua, porque você é muito pesado. Uhum, Você não pode carregar você e a cruz. Você tem que sim. abrir mão de alguma coisa para você pegar a cruz. Ou E, seja, não dá para ser meu discípulo é, você ambicionando e almejando todas as coisas que o mundo oferece. Não dá para ser meu discípulo dessa forma, né? e tem uma chave nesse negar-se a si mesmo que eu ouvi, que aquilo marcou para mim. A gente ouve muito, né? Negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e pum, beleza. Só que eu ouvi uma pessoa falando, fazendo uma chave disso, falando assim, quando Jesus diz negue-se a si mesmo, ele está voltando lá no Éden, dizendo, é como se ele estivesse falando nas entrelinhas, Eva preferiu a independência. Uhum. E o caminho disso não deu certo. Então, negue-se a aquela atitude, que é a que você querer fazer tudo por você, eu que quero, eu que resolvo, eu que faço, você ser independente,
e volte a ser dependente de mim, fazer a minha vontade, pega a sua cruz e siga. Mas Por prega isso que ele, desse jeito para você ver. mas é por isso que eu estou falando. Mateus, deixa aí. Pedro, larga o barco. Aham. Ao jovem rico, vai, né? Zaqueu deu metade e restituiu. Então, por isso que o projeto do discipulado não funciona com quem não quer. Por isso que Jesus não discipulou todas as pessoas. Aí ele falou para eles, chegaram para ele, Senhor, e nós que deixamos tudo te seguimos. Aqueles que fizeram isso vão receber 100 vezes mais aqui ainda nessa terra, em família, irmãos, casas. Então, na verdade, não tem discipulado sem autonegação, não tem, não Renúncia, né? existe. Só que você tem, sem renúncia, essa é a palavra, renúncia. É, então você tem uma ênfase evangélica em que você tem que ter, possuir, é você. Deus ama você, você é incrível, você é maravilhoso, você merece ser feliz, você merece tudo. Não, você não Você, merece nada, você você é o merece ir ponto para o fraco de inferno. Jesus, né? Não, você merece o inferno. A Bíblia diz que você, Tem que sem comer o Cristo, melhor da terra. é inimigo de Deus. Tem que comer o Ah, melhor da terra. Deus ama o pecador e odeia o pecado. Não, Deus odeia o pecador. Porque ele está cometendo aquilo Deus, que. Deus odeia o pacote inteiro, cara. Então, se você não quer se negar, se você não quer se negar, não tem como ser discípulo. Então, nesse evangelho da pós-modernidade, que é muito aculturado, né? Onde a pessoa ela tem que conquistar, tem que ser feliz, ela é cabeça, não é cauda, cabeça de bagre, não sabe, mas ela e não tem a proposta de autonegação. Hum, Sem auto, né? Paulo falou que, gente, eu sou fariseu, filho de fariseu, da tribo de Benjamim. Foi dando o currículo dele, falou, mas tudo isso para mim é esterco, perda, né? Então, o próprio Jesus falou que ele, sendo igual a Deus, esvaziou-se para a missão que Deus tinha. Então, quando ele trabalha o discipulado, ele faz a mesma proposta do que nós, né? Do esvaziamento, para poder assumir a cruz. Só então, no nascedouro do discipulado, tem essa proposta. Então, quando você vai discipular pessoas que não estão dispostas a isso, você está dando pérolas aos porcos, entende? Então, essa pregação tem que voltar urgente. A nossa missão, antes de mais nada, é morrer, né? É morrer, é arrepender. Marte. Acabou. A palavra testemunha é a junção de duas palavras, Aham. né? Martíria, né? Martírio e querigma. Então, você precisa disso. Por isso que o discipulado é tão difícil, né? Porque, na verdade, quem quer se negar, eu não quero me negar. Mas Jesus falou, gente, quem não negar não pode ser. É, Porque o meu projeto é tão violento que você não pode entrar nele assim. Você tem que abrir mão dele. E aí, eu acho que passa, a pessoa vem para o Evangelho, ouve a mensagem do Evangelho, e aí ela tem que olhar e falar, eu quero construir uma torre. Ou seja, eu quero ser um discípulo. Aí a gente fala, você tem certeza? Avalia bem o custo, tá? Porque vai te custar isso, vai te custar aquilo. é de Tem paulada. uma, tem uma história de um cara que estava num culto, e um pastor pregou muito duro, um pastor convidado pregou muito duro sobre discipulado, cruz e tal. E ao final do culto, um irmão que estava no auditório veio conversar com ele e falou, pastor, eu nunca tinha ouvido essa mensagem, eu quero te agradecer. Porque eu frequento essa igreja há tanto tempo, nunca ninguém tinha me falado isso. E o senhor veio, me falou e me mostrou algo hoje. Pastor, eu tenho um sonho na minha vida. Meu sonho é ser bilionário. Bilionário. E para mim ser bilionário, eu vendo a minha mãe, a minha avó, eu me vendo, eu faço qualquer coisa. Eu achei que eu podia manter esse sonho e ser um cristão. E hoje o senhor me mostrou que eu não posso. Então eu vim aqui falar que nunca mais o senhor vai me ver na igreja. Entende? Obrigado por ter me falado que esse era o custo.
Eu Como estava eu quero ser enganado. milionário, e como eu quero ser milionário, e não quero negar, então eu paro de ir na igreja e corro atrás dos meus bilhões. Exatamente. Mas pelo Só menos que foi você tem. sincero, né? Mas é essa é a questão. Você tem um bando de crente que não tomou a decisão da radicalidade, do discípulo radical, né? Acho que é do Bonhoeffer, se não me engano, ou É. do Stott, não sei. É, não tomou a decisão. E a igreja precisa, ao meu ver, né? A gente precisa ter uma pregação, um ensino, de pegar esses irmãos que estão sentados nos bancos e conduzir eles a uma decisão, Uhum. Tem que né? voltar a fazer a. Mostrar o que é a eternidade, mostrar o que é a obra da salvação, mostrar a grandeza de Deus. Porque a Bíblia fala Sim, assim: Jesus, pelo gozo do que lhe estava proposto, ele encarou a cruz. sim. Então, para você ser um discípulo, você tem que enxergar o que está Lá na proposto. frente. E aí, quando você enxergar lá, você fala: cara, eu É quero, isso? Então eu quero. mas agora dá para mim ir assim? Não, não dá para você ir assim. É maravilhoso, tá? Mas você vai ter que abrir mão. É a história do camarada que está andando pelo campo e encontra um tesouro. Aí o que ele faz? Ele Vende vai tudo que lá, tem e compra aquele lá, naquele terreno. vende tudo que tem, compra o terreno. Comprando terreno, ele passa a ser dono do tesouro, entende? O tesouro valia muito mais do que o terreno. Precisa Mas ele fazer a comprando pregação. terreno, o tesouro era dele. Ou seja, o tesouro da salvação é muito maior do que o discipulado, mas ele está dentro do discipulado, A gente entre tem que aspas. apelo 2.0, né? Fazer o apelo de novo para os É, crentes, explicando é, realmente, né? mas como é que se faz isso, né? Depois que você é no discipulado mesmo, é no grupo, no ensino, é nas abordagens de púlpito, é no testemunho pessoal do pastor, porque as pessoas têm direito a saber o que as aguarda, né? Por que você não troca esse padrão de vida daqui para o outro? Você nem sabe o que tem lá. Você Sim. nem sabe o que é a grandeza de Deus. Então, o discipulado também é você visualizar isso aí no futuro. Bom, acho que a gente podia ficar conversando aqui a noite Não, inteira, né? sim. É. Mas é uma coisa assim que eu penso com muita dor no coração, mas também com muita alegria, né? Uhum. O discipulado é o caminho que Jesus deixou para a gente, e ele deve ser o coração da igreja. Eu acho uma pena quando o coração da igreja é a música, ou é o templo, né? E não é essa coisa de realmente ser igual a Cristo, né? Então, o discipulado é esse desafio de chamar o cristão para aquilo que Deus quer, que é ser seguidores, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu gosto sempre de lembrar que a adoração é discipulado. Lá em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz que à medida que nós contemplamos a glória de Deus, nós somos transformados de glória em glória, né? A imagem do Senhor pelo Espírito. E Jesus, Hebreus, diz que ele é o resplendor da glória de Deus. Então, quando eu contemplo Jesus, e aonde que eu vou contemplar Jesus? É na palavra, é no conhecimento, é na comunhão dos irmãos, é eu olhando Jesus que mora em você, é você vendo Jesus que mora em mim. Nós contemplamos a Cristo, somos de glória em glória transformados. Ali é a verdadeira adoração. Que adoração é você admirar, contemplar, desejar, se prostrar, né? Então, quando você adora, você se torna igual ao objeto da sua adoração. Por isso que Deus falou: quem adora ídolo é igual a ídolo, mas quem adora a Ele é igual a Ele. É o discipulado. E onde é que você adora Jesus? No único lugar onde Ele se manifesta, que é na sua palavra. O que ele pensa, o que ele deseja, o que ele fala, o que ele sente, o que ele ambiciona, o que ocupa a sua mente. Então é o evangelho, é a palavra, é o verbo encarnado. Por isso que todo discipulado de adoração transita na palavra. E a palavra tem perdido espaço, né? Quando eu digo perder espaço, é que a boa pregação, a, a pregação expositiva, a pregação desafiadora, a pregação que bota fogo no coração da crantalhada, né? A profecia, né? Que toca, que confronta.
e que edifica, que consola, é que tem que estar nos púlpitos. Tudo isso aí somatizado gera discipulado. Bom, esse é o nosso papo de hoje, meu É, querido. como você disse, é assunto para anos essa questão do discipulado, e a gente tentou colocar aqui durante alguns minutos, e aqui está dando tipo uma hora de conversa. Mas eu te agradeço, né? E que Deus, vou deixar que você faça as suas considerações finais, mas antes eu queria dizer que Deus possa movimentar a sua igreja para isso, para voltar a essa visão, né? E outra, é engraçado, né? Gente, eu falo, Deus é perfeito, porque se as pessoas falam, ah, mas para fazer tudo isso a gente precisa de ajuda do Espírito Santo, a gente precisa da ajuda de Jesus, tá? Mas ele falou, eis que estou Não, convosco todos os dias, basta acabou. você fazer o que eu mandei, Uhum. Acabou. né? Essa promessa dele, clara. Você Promessa quer, clara. você quer realmente ter a presença de Jesus no que você está fazendo? Faz o que ele mandou. Por quê? Porque ele sabia, pastor, que ia ser difícil. Ele falou: ó, faça isso. É algo pesado que eu já falei para vocês lá atrás. Porém, vocês não vão fazer sozinho, né? Então, É o assim, que ele mandou. eu agradeço você, ainda vou fazer, vou finalizar depois, mas eu queria que você desse as suas considerações finais, porque dá para entender o quão pertinente é isso para o posicionamento da igreja nesses últimos dias. Tá? É Então, verdade. faça as suas considerações finais aí, no sentido de talvez uma. Qual seria uma solução? O pastor Gilson. Qual seria para o pastor Gilson uma solução para despertar a igreja para isso? Olha, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando de um assunto desse. É um assunto que muita gente fala, né? Muita gente, porque todo mundo está vendo o nosso buraco, a nossa carência, todo mundo está vendo a nossa fragilidade, né? É uma igreja que cresce muito, mas é um crescimento que não é acompanhado de um crescimento efetivo de dentro do coração. O discipulado, ele é a ordenança de Jesus. Eu tem um material a ênfase não está no material, mas tem muito material que te ajuda. Tá? Tem uma Bíblia chamada Bíblia de Estudos do Discipulado da Sociedade Bíblica do Brasil, e os compiladores dessa Bíblia, os estudos dessa Bíblia, são dois amicíssimos meus, o David Cornfield e o Josadak Lima. Né? São amigos pessoais meus que fizeram essa Bíblia. Eu utilizo isso. Josadak E Lima, ele é é, discipulador do Assis Brasil. é, o Josadak, eu vou indicar você fazer uma live com ele. Ele é o meu discipulador. Sim, porque eu já falei para o E, Assis fazer isso, ele não fez, então você faz. faço. Então, esse é um material autoexplicativo, mas é bom que seja com pastor, com grupo, sabe? Temos que caminhar e crescer nisso. E quando você vê material bom, com gente séria, comprometida, é um bom caminho. O discipulado nos liberta, nos ajuda, né? Nos faz desfrutar da comunhão mais intensamente, faz descobrir a nossa vocação, nossos dons, e nos leva a uma maturidade espiritual que é a chave que Deus quer para nós. Então, deixo aqui meu abraço para você, Fabrício, agradecendo, um beijão para todo mundo aí, que Deus abençoe, que todos nós possamos dia a dia negar-nos a nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir a Jesus, né, na nossa caminhada. Pastor, você falou uma coisa, óbvio que não está escrito isso na Bíblia, a gente não depende disso, mas você já parou para pensar que quando você está discipulando, você presta mais atenção nas coisas que você faz, para querer dar testemunho para a pessoa? Como você Uhum. fica mais atento, como você fica mais. Opa, tem alguém olhando para mim, eu estou falando isso para aquela pessoa, eu não posso fazer Uhum. igual. Agora, quando você está solto aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Uhum. É isso mesmo. Por isso que Paulo fala, sede meus imitadores, assim Né? como eu sou de Cristo. Né? Amém. Pastor, Amém? muitíssimo obrigado pelo tempo que você dispensou para a gente. Eu espero que se Imagina. tiver alguma outro tipo de dinâmica, alguma coisa que o canal ainda vá fazer, eu vou atrás de você novamente, tá? À Então, disposição. em nome do canal aqui, nós queremos agradecer o tempo que você
permitiu, né, derramar aqui para a gente, para quem está ouvindo, e pedir para que Deus, através da sua vida, através daquilo que você tem, através disso que queima no seu coração, através do discipulado, que você continue fazendo discípulos, sucessores e alcançando mais pessoas, e que Ele use você onde você está para despertar isso em outras comunidades, despertar isso em outros pastores, despertar isso em outros estados, aí não interessa. Mas a igreja precisa voltar para o método de Jesus, e ponto final. E são dois, Amém. é discipulado e 5 ministério, e acabou. Nós deixamos de lado e não deu certo, isso é fato. Agora é ter humildade e falar, Jesus, tá certo, o nosso jeito não deu certo, desculpa, nos perdoe, e vamos fazer do seu jeito agora. Vai dar trabalho? Vai, mas vamos fazer do seu jeito, porque o nosso jeito não deu. Né? Amém. Então, muito obrigado, a gente vai ficando por aqui, Deus abençoe, tchau, tchau. Tchau.